Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar limite no infinito. Então a ideia é o seguinte, vamos considerar essas duas funções. A função f sendo x ao cubo menos 2x mais 5 e a função g sendo cosseno de x sobre x ao quadrado. O objetivo dessa videoaula é estudar o comportamento dessa função se o valor de x é muito grande. Por exemplo, troca o x por 1000, troca o x por 10.000, 10 milhões e assim por diante. Então, o que basicamente nós estamos querendo estudar, nós vamos escrever de maneira informal, é dizer assim, limite quando x tende a mais ou menos infinito, vai depender muito do nosso contexto. Vamos imaginar aqui, por exemplo, só o mais infinito, de uma função f de x. Então aqui a gente já consegue perceber algumas características, porque existem situações onde se você substitui o valor de x por um número muito grande, a f de x vai dar um resultado muito grande, só que às vezes você pode substituir o x por um valor muito grande e não necessariamente o valor da função, o y correspondente, seja um valor muito grande. Isso nós vamos entendendo ao longo dessa videoaula. Então, primeiro, só para dar uma intuição da definição, mas é só uma intuição, é o seguinte: seja f uma função, por exemplo, dos reais nos reais, e aí nós vamos denotar o símbolo limite quando x tende a infinito do f de x ser igual a um L, se f de x fica suficientemente próximo de L, à medida que x fica tão grande quanto se queira. A reta y igual a L, ela é chamada assíntota horizontal ao gráfico de f. Além disso, faz sentido usarmos esse símbolo, e aí a leitura é x limite quando x tende a menos infinito da f de x ser igual a m, e ao invés de você pensar que f de x fica próximo de m à medida que x fica grande, você pensa que x tem que ficar negativo, ou seja, substitua x por 10 milhões, 100 milhões, só que negativo. Então, substitui x por menos 10 milhões, menos 100 milhões e assim por diante. Então, o que vocês devem ter na mente numa situação dessa? Como é que a gente interpreta geometricamente isso? Então, eu vou desenhar aqui meus eixos. E aí, digamos, nós temos aqui um L, tal modo que o limite dl. Então, deixa eu só pegar o pontilhado aqui, fazer um pontilhado aqui. Vou fazer um outro pontilhado, digamos, aqui na faixa negativa, tal modo que aqui fica y igual a m. Opa, igual a m. Então, essa reta y igual a L, essa reta y igual a m. Se porventura a sua função f de x cumpre a propriedade que quando x tende a infinito dá L, então isso quer dizer o seguinte, que o gráfico da função, para x muito grande, o gráfico vai se aproximando, vai tangenciando essa reta. Às vezes, pode acontecer o seguinte, ela não precisa ficar inteiramente abaixo. Você pode ter que o gráfico da função ela possa ter esse comportamento aqui também. Nada impede. Mas o importante é pensar assim, seguinte, à medida que x é muito grande, o gráfico fica muito próximo da reta y igual a L. Então, nesse caso aqui, a reta y igual a L é uma assíntota horizontal. Para fins práticos, geralmente a gente pensa a assíntota dessa maneira, ou seja, tangenciando a reta. Se o limite quando x tende a menos infinito dá menos m, a ideia é o quê? Que quando x é muito negativo, o gráfico vai tangenciando o y igual a m. Então, essa, vamos dizer assim, é a visualização geométrica do limite quando x tende a mais infinito ou quando tende a menos infinito. Um resultado que nós temos, que é que eu só vou explorar a intuição de vocês, é o seguinte: fixado n natural, limite quando x tende a mais ou menos infinito de 1 sobre x elevado a n é igual a zero. Nós vamos assumir que essa propriedade é verdadeira. Qualquer coisa, eu vou fazer um vídeo avulso fazendo a demonstração formal desse fato, mas como nós não temos uma definição formal de limite, vamos apenas assumir que esse fato é verdadeiro, porque é até intuitivo, né? Pensa assim, se o x é um valor muito grande, quando se substitui, por exemplo, pensa no x igual a 10 milhões. Se você pensa no n igual a 2, 1 sobre 10 milhões ao quadrado é um número muito pequeno, porque você está pegando um 1 e dividindo por um número muito grande. Resultado,
tende a zero. Então, partindo do pressuposto que isso aqui é verdade, nós temos ainda algumas propriedades que irão nos auxiliar. Por exemplo, que se os limites existem, o limite da soma é a soma dos limites, a diferença dos limites é limite das diferenças. Você pode jogar o k para fora, o produto ocorre e a divisão é aquele mesmo esquema clássico. Então, com base nessas propriedades clássicas, que são as mesmas do limite usual, nós podemos calcular o limite quando x tende a infinito dessa função. E aí observe que, se eu quiser calcular esse camarada aqui, vou até escrever aqui, ó, limite quando x tende a infinito da função 7x ao cubo menos 5x mais 2 sobre 4x ao cubo mais 1. O primeiro passo que nós podemos fazer para podermos calcular esse limite, observe que essa função é uma função racional, ou seja, é uma fração de dois polinômios. Eu posso colocar em evidência o monômio de maior grau, ou seja, posso colocar em evidência o x ao cubo aqui. Então, ao colocar o x ao cubo em evidência, aqui vai ficar 7x ao cubo dividido por x ao cubo, 7, menos 5x dividido por x ao cubo, ó, 5x dividido por x ao cubo, o x corta com o x aqui, vai ficar 5x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 5x ao quadrado, vou apagar aqui, mais 2 sobre x ao cubo é 2 sobre x ao cubo, não tem muito o que fazer. Dividido por, aqui botando o x ao cubo em evidência também, aqui vai ficar 4 mais 1 sobre x ao cubo. E aí, prosseguindo as contas, o x ao cubo, como o x é um valor muito grande, isso quer dizer que x ao cubo não vai ser zero, é diferente de zero. Então, você pode cortar x ao cubo em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar limite quando x tende ao infinito de 7 menos 5x ao quadrado mais 2x ao cubo sobre 4 mais 1x ao cubo. Observe o seguinte, se você olha para esse limite de maneira isolada, limite quando x tende a infinito, esse número aqui vai para zero, pensando no n igual a 2. Você pode jogar o 5 para fora do limite, né? Deixa eu só escrever isso por extenso para ficar mais fácil a visualização. O que eu estou tentando dizer é que limite quando x tende a infinito de 5x ao quadrado, eu posso jogar esse 5 para fora do limite, então aqui vai dar 1. Posso usar o resultado que nós estamos assumindo verdadeiro, então isso aqui vai dar 5 vezes 0, e 5 vezes 0 dá 0. Então, usando esse resultado ao nosso favor, esse camarada aqui vai para 0, esse camarada vai para 0, e esse camarada vai para 0. Portanto, o resultado do limite vai ser 7 sobre 4. Então, só para concluirmos aqui a nossa questão, esse camarada aqui, esse limite aqui, vai ser igual a 7 sobre 4. Então, nosso primeiro exemplo, onde nós temos uma função racional, nos levou a esse resultado. E a técnica é basicamente, coloca o maior monômio em evidência, nesse caso foi x ao cubo, e depois usa aquele resultado do exemplo que 1 sobre x elevado a n, quando limite quando x tende a mais ou menos infinito, vai dar zero. Usando essas duas coisas, você resolve qualquer exemplo que envolva funções racionais, ou seja, frações de dois polinômios. Então, seguindo em frente, esse próximo exemplo nos permite a gente tomar cuidado com algumas coisas. Então, vamos começar, por exemplo, pelo primeiro exemplo aqui. Então, limite quando x tende ao infinito da função raiz quadrada 9x à quarta menos 4x mais 2 sobre 6x à quarta mais 1. Novamente, a ideia é colocar o maior monômio em evidência nas duas parcelas. Então, aqui, o que nós vamos ter? A gente pode colocar o x à quarta em evidência. Então, x à quarta em evidência vai ficar x à quarta vezes 9 menos 4x ao cubo mais
2x à quarta. Colocando x à quarta em evidência, em cima deu isso. Colocando x à quarta em evidência embaixo, vai ficar 6 mais 1 sobre x à quarta. Ainda precisamos continuar a nossa conta. Então vamos lá. Vai ficar limite quando x tende ao infinito. Aqui, como é um produto, eu posso separar aqui como produto de duas raízes. Então aqui vai ficar raiz quadrada da quarta vezes raiz quadrada de 9 menos 4 sobre x ao cubo mais 2 sobre x à quarta dividido por x à quarta vezes 6 mais 1 sobre x à quarta. Então, prosseguindo as contas, o que nós temos é o seguinte, já vou até aproveitar e copiar e colar essa informação aqui. O raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado. Lembrando que como x ao quadrado é um número positivo, então eu não preciso me preocupar com o módulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu colocar a observação em cima. Raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. Parece um comentário bobo do que eu estou fazendo, mas se eu calculo, por exemplo, raiz quadrada de x ao quadrado, a resposta não é x. Porque você não sabe se x é positivo ou negativo. Nesse caso seria positivo, estaria certo. Mas a priori, teria que colocar módulo de x. Se eu lembrar qualquer coisa, eu coloco um vídeo aqui no card ou na descrição, onde eu entro em mais detalhes sobre essa questão, mas é muito importante se atentar a isso. Como aqui x ao quadrado é um número positivo, então está tranquilo. Observe que dá para simplificar, então aqui vai ficar, vou copiar e colar essa informação aqui, aproveitar toda a tecnologia a meu favor. Copiando e colando, posso cortar aqui o x ao quadrado aqui, né? Então aqui vai ficar x ao quadrado, cancela, ou seja, dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. E observe que, quando você for calcular o limite quando x tende a infinito, bem, aqui em cima vai dar 9, e aqui embaixo vai dar o quê? X ao quadrado vezes 6, porque aqui vai dar 6, aqui vai dar um número muito grande, ó. Que vai tender a 9 no numerador. E embaixo, aqui vai tender a 6, e aqui vai ser um número muito grande. Então, com base nessa análise, a gente pode fazer a seguinte decomposição. Isso aqui é a mesma coisa que, vou colocar aqui embaixo que é melhor. Limite, quando x tende a infinito. E aí eu vou separar isso aqui da seguinte maneira. 1 sobre x ao quadrado vezes limite, quando x tende a infinito, dessa parcela aqui. Copia, cola. Só colocar aqui a barrinha da fração. Só abaixar um pouquinho, né, para facilitar a visualização. Pronto. O que eu fiz? Eu só separei 1 sobre x ao quadrado para o outro lado. Como produto dos limites são limites dos produtos, isso aqui vai ser o quê? Esse limite aqui vai dar 0 vezes esse limite aqui. O que acontece? Na hora que x for muito grande, isso aqui vai para 0, vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 é 3 sobre 6. 0 vezes 3 sobre 6 dá 0. É claro que aqui, vamos dizer assim, eu trapaceei um pouco. Por quê? Porque eu estou afirmando que quando x tende a infinito, você está podendo jogar o limite para dentro da raiz. Para eu afirmar que isso aqui dá 3, eu estou jogando o limite para dentro da raiz, só que isso só é válido porque a função raiz quadrada é uma função contínua. Mas o que é uma função contínua? Isso vai ser tema dos próximos vídeos. Mas aqui eu já vou usar esse resultado ao nosso favor, só para facilitarmos a dinâmica dessa aula. Mas é permitido jogar o limite para dentro da raiz. Futuramente eu vou explicar melhor sobre essa questão. Então, por isso aqui vai dar 0 vezes 3 sobre 6, e aí no caso vai dar 0. Então, aquele limite vai ser igual a 0, esse limite aqui será igual a 0, e fica como um exercício para vocês resolverem esse limite, que é basicamente praticar o conceito que foi adquirido
conhecimento que foi adquirido nesse exemplo. Só que sempre tomando cuidado. Se aqui ao invés de x à quarta fosse x ao quadrado, vamos dizer assim, teria que ser tomar cuidado naquela questão do raiz quadrada de x ao quadrado ser o módulo de x. Então, por isso que é importante tomar apenas cuidado nesse detalhe. Agora, um comentário, um resultado que tem muito a ver com o que eu acabei de usar é o seguinte. Considere f e g duas funções com a seguinte propriedade. Você tem a função f que é menor ou igual a m em módulo, para algum m, e você tem o g de x, o limite quando x tende a infinito, dando zero. Então, limite quando x tende a mais ou menos infinito do produto dá zero. E no fundo, é o que eu acabei usando aqui. No fundo, é porque aqui eu já afirmei que o limite dá 3 sobre 6. Mas por que esse resultado ele é importante? Porque às vezes o limite da f não existe. O limite da f não precisa existir, basta ser limitado. Se a função f ela é limitada, ou seja, se o módulo dele é menor ou igual a m, e o limite da g tender a zero, então o limite do produto é igual a zero. Mesmo se o limite da f não existir. Vamos pegar um exemplo prático para entender melhor sobre isso. Limite quando x tende a infinito do quociente de x sobre x ao quadrado. Se você pensar que a sua f de x, é só o quociente de x, e se você pensar na g de x sendo 1 sobre x ao quadrado, quais são as informações que você já possui? Primeiro, que o módulo da f de x, ou seja, o módulo do quociente de x, ele é menor ou igual a 1 para todo x. Para todo x pertencentes aos reais. E o quociente de x é menor ou igual a 1 para todo x real. Outra informação que você possui é que o limite, quando x tende a infinito, da nossa g de x é igual a zero. E observe que não existe limite do quociente de x quando x tende a infinito. Por quê? Porque o gráfico do quociente de x ele tem um comportamento assim. Então ele não se aproxima de um número quando x é muito grande. Então, mesmo que esse limite não exista quando x tende a infinito, observe que essa função aqui, limite x tende a infinito, cosseno x sobre x ao quadrado, eu posso separar esse camarada como limite, quando x tende a infinito, cosseno x vezes 1 sobre x ao quadrado, e aí novamente, esse cara seria a nossa f, que seria uma função limitada por 1, esse cara vai para zero, então uma função que é limitada multiplicada por um cara que vai para zero, pelo teorema acima, esse resultado vai para zero. Então, o limite, quando x tende a infinito, do cosseno x sobre x ao quadrado, é igual a zero. E, intuitivamente falando, o gráfico da função, se vocês forem observar direitinho, é mais ou menos assim. É claro que eu estou falando bem mais ou menos, tá? Mas só para vocês terem uma intuição de como é que é o gráfico da função. Se fosse só o cosseno de x, só o cosseno de x, o gráfico seria mais ou menos assim. Vou até fazer pontilhado. Vou pensar só para x positivo, mas é claro que aqui continua, né? Agora, como você está levando em consideração, vou colocar em verde, cosseno de x sobre x ao quadrado, à medida que você vai aumentando o valor de x, bem, no começo, eventualmente pode ser maior, né? Porque se x for igual, por exemplo, a 0,1, esse número fica um pouco maior. Mas depois, com o passar do tempo, à medida que o x vai ficando muito grande, o número fica cada vez menor. Então, o gráfico seria mais ou menos assim. É claro que eu estou fazendo de maneira um pouco tosca. Então, assim, é até intuitivo, né? Porque à medida que x é muito grande, como o cosseno varia de -1 a 1, é como se você pegasse um 1 e dividisse por um número muito grande. Então, seu gráfico estaria limitado nessa faixa. Então, assim, qual é o próximo passo? Se o infinito, ao invés de estar aqui, está aqui, o que acontece? Ou seja, o que significa dizer que o limite, quando x tende a p de uma f de x, ser igual ao infinito? Que significado isso tem? Então, esse será o nosso próximo passo, a pergunta central da nossa próxima aula. Espero que tenha ficado claro.
Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Peço que curta o vídeo e até a próxima videoaula.